Começou a gravar. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. A nossa aula hoje é de aspectos antropológicos, PET 2, semana 2. E a gente vai falar hoje de um tema bem polêmico, né? E que está muito em voga hoje em dia. São as questões raciais, as minorias étnicas e sociais, né? Quando a gente fala das questões raciais, a gente está falando aqui do preconceito, do bullying, mas também da omissão do sistema educacional no geral com relação à cultura específica dessas minorias, né? Que merecem ser valorizadas. Mas essa é uma discussão que vem acontecendo já há muito tempo, né? E aqui sempre se disse que no Brasil não existia preconceito. Preconceito era uma coisa muito velada, né? É óbvio que existe o preconceito, mas era muito disfarçado. E então sempre se empurrava com a barriga a questão da discussão de uma ação mais efetiva para se discutir esse assunto dentro da sala de aula, né? E isso não só com relação à cultura afro-brasileira, mas também como a cultura indígena, né? Que era a cultura brasileira, né? Ela é originalmente a nossa cultura. Ela é a cultura indígena, porque eles é que estavam aqui, né? Os portugueses, os imigrantes, até os negros, eles chegaram depois. E isso não era se discutido. Para não falar que era, a gente tinha lá a data comemorativa, né? Quando a gente era pequeno, quase todo mundo passou por isso, e se comemorava o Dia do Índio. Então, principalmente nas escolas de educação infantil, a gente fazia trabalhinho sobre o índio e as crianças iam pintadas para casa com um cocar na cabeça, né? E sobre o negro, a gente falava do dia da abolição da escravatura. E isso também um pouco para as crianças mais velhas. E os pequenos nem se comentava esse assunto, né? Em 2003, foi publicada a Lei 10.639, que incluiu na rede oficial, né, brasileira de de ensino fundamental e de ensino médio a obrigatoriedade de se trabalhar a história e a cultura afro-brasileira, né? Então, é obrigatório no currículo de todas as escolas brasileiras ter esse tema trabalhado. Então, o conteúdo de história, o conteúdo de artes, no ensino médio, sociologia e filosofia discutem um pouco desse assunto, mas ele está dentro da proposta curricular. Depois, em 2008, a Lei 11.645, ela altera essa lei, porque ela acrescentou, na verdade, além da obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira, também da história e da cultura indígena. Então, agora é obrigatório no currículo de ensino regular ter esses conteúdos trabalhados de forma interdisciplinar no currículo, né? Ainda está muito além do que se precisa trabalhar, né? Muito além. Mas já começou uma mudança de postura dentro das escolas com relação a isso. A gente não trabalhou no magistério isso, mas dia 2 de dezembro, a Minas completou 300 anos. E a Secretaria da Educação criou um PET 300 anos, que foi trabalhado com os anos iniciais e os anos finais, e ensino médio nas escolas regulares, que tratava da história de Minas. Então, falava da história, da comida, da arquitetura, dos personagens famosos, né? Se falou muita coisa a esse respeito. E
tinha muita coisa bacana, muita coisa interessante para se estudar, e uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi depois. Espera um minutinho que tem gente entrando, pedindo autorização para entrar. Prontinho. Uma coisa que eu aprendi nessa aula, né, lendo esse PET 300, as tranças de raiz, né, que os escravos faziam, ela tinha um significado muito mais do que facilitar o penteado, né, facilitar o controle do cabelo. As mulheres ficavam sentadas com as crianças, fazendo essa trança, e elas ficavam observando o que acontecia ao redor delas ali. Então, nas tranças, elas faziam os caminhos, né, que não eram vigiados, eram como se fossem mapas das propriedades, né, que indicavam aonde os negros podiam fugir, né, por onde era mais fácil fugir ou não das propriedades para chegar até o quilombo. Né? Eu não sabia disso e achei muito, muito interessante, né? Porque a gente sabe que é um penteado para lá de bonito, né? Que é bem característico, mas eu não sabia que tinha que ele começou com esse significado, porque aí as mulheres, como era um penteado que demorava para ser feito, elas ficavam sentadas e conseguiam ficar observando o movimento, então elas conseguiam saber qual era o movimento dos capangas, dos capatazes, das fazendas, né, para conseguir fugir e conseguir acessar, chegar até o quilombo, né? Eu não conhecia. Tem uma entidade que trata, que fala bastante, né, da cultura afro, né, e esse problema da discriminação e do preconceito, principalmente voltados para a educação infantil. E eu vou ler, então, eu pus aqui no texto, é uma carta feita pela diretora desse centro, do CERT, né, que é a doutora Maria Aparecida Silva Bento, que ela fala sobre esse assunto, sobre o preconceito. Então, eu vou ler para vocês, vou aumentar aqui, para vocês acompanharem comigo. Carta aos profissionais da educação infantil. Existe a crença de que a discriminação e o preconceito não fazem parte do cotidiano da educação infantil, de que não há conflitos entre as crianças por conta de seus pertencimentos raciais, de que os professores nessa etapa não fazem escolhas com base no fenótipo das crianças. Em suma, nesse território, sempre houve a ideia de felicidade, de cordialidade, e, na verdade, não é isso que ocorre. Os estudos de mestrados e doutorados que tratam das questões raciais na faixa etária de 0 a 6 anos apontam que há muitas situações de discriminação que envolvem crianças, professores, profissionais de educação e a família. Isso é prova de que a concepção de que na educação infantil não há problemas raciais é uma falácia, uma mentira. Portanto, temos que fazer uma intervenção nessa etapa da educação básica, pois esta é uma fase fundamental para a construção da identidade de todas as crianças. Os estudos referidos apresentam situações em que aquelas que são negras estão em desvantagem, pois são as que mais vivenciam situações desagradáveis em relação às suas características físicas. Por outro lado, as crianças brancas recebem fortes informações de valorização de seu fenótipo. Nesse período, elas se conscientizam das diferenças físicas, do fenótipo, relacionadas ao pertencimento racial. Por que o meu cabelo é assim? Por que a cor da minha pele é de um jeito e a da minha amiga é de outro?
Se uma criança negra se sente bem com seu corpo, seu rosto, seus cabelos, e uma criança branca também se sente bem consigo mesma, pode haver respeito e aceitação entre elas. Essa é a importância do trabalho com a promoção da igualdade racial nessa etapa. Se houver uma intervenção qualificada e que não ignore a raça como um componente importante no processo de construção da identidade da criança, teremos outra história sendo construída. A identidade tem 1000 faces, mas há 2 características que contribuem de forma decisiva para a sua formação: a relação que estabelecemos com o nosso corpo e a relação que estabelecemos com o grupo ao qual pertencemos. Como construir uma história de respeito e valorização de todos os tipos físicos após tantos anos de discriminação racial? Uma das possibilidades é repensar as práticas pedagógicas na educação infantil, rever os espaços, os materiais, as imagens, as interações, a gestão e incluir como perspectiva a igualdade racial, que certamente produzirá um movimento em que muitas ações e atitudes serão reformuladas, ressignificadas e outras abandonadas. Um olhar atento ao que vem acontecendo nessa etapa em relação ao tema, ora tratado, igualdade racial, será benéfico para as crianças negras, para as crianças brancas e para o futuro do país. Então, bem bacana, né, esse texto. O que vocês acharam? Vamos, gente. Né, uma coisa que eu acho importante destacar nessa leitura, né, nessa carta, é que a gente realmente tem que parar de achar que a educação infantil é o reino das maravilhas. Está tudo certo, está tudo bem, não tem problema. Eles têm sim, né? As crianças, elas não têm freio na língua para falar. Então, se uma criança vai com a roupa suja, as outras crianças vão falar: por que tua roupa está suja? Tua mãe não lava a sua roupa? Ou se o cabelo dela tiver despenteado, você não penteia o cabelo? Se ela for muito gorda, eles vão perguntar. Se ela for muito magra, se ela tiver algum defeito físico. Então, a mesma cor da pele, eles perguntam, porque é uma curiosidade deles, não é nem por maldade, né? É a forma da criança lidar. E aí entra o papel fundamental do professor na sala de aula, né? É como lidar com essas situações, né? Quando a gente entra numa escola de educação infantil, que a gente vê painéis, que a gente vê fotos, a gente vê muito pouca representação de outros fenótipos, né? De um bonequinho negro, um bonequinho mais gordinho, uma menininha de olho puxado, né? Um cabelo ruivo, por exemplo, né? Uma criança com uma orelha maior, que são características que a gente tem dentro das salas de aula, que as crianças mexem mesmo, provocam, e aí cabe a nós tornar isso o mais natural possível. Como o texto deixa bem claro, né, de forma bem interessante, é que se a criança ela se aceita, né, fica mais fácil de ela conviver com os outros. Então, é bastante complicado essa situação. A criança, ela não tem o preconceito nato, né? Ela vai estranhar a diferença, ela vai questionar por que ele é diferente, por que ele tem ou não tem, né? Por que o dele é diferente, a cor da pele, o tipo de cabelo, enfim. Mas não é um preconceito, ela vai continuar brincando com aquela criança. O preconceito normalmente vem das famílias. E quando a gente trabalha isso e torna
essa convivência pacífica e natural dentro da sala de aula, a gente vai ter crianças com esse conceito da igualdade racial muito mais definida, né? E se elas já carregam esse conceito, a chance de elas se tornarem pessoas preconceituosas é muito menor, porque ela vai combater essa ideia, ela vai ter argumento para poder falar, não, mas ele é negro, mas ele faz que nem eu, não tem diferença, a cor da pele não faz diferença nisso, né? Então, eu acho que é fundamental o nosso papel dentro da sala de aula de mostrar para os nossos alunos que o respeito, né, ele cabe em qualquer situação, né? É fundamental para a gente ter uma relação saudável dentro da sociedade, é o respeito. É uma coisa que tem faltado atualmente, de um tempo para cá, a intolerância aumentou, seja ela religiosa, com relação à cor da pele, à opção sexual, ao estilo de vida, né? A gente vê tanta gente sendo rotulada sem a gente conhecer. Então, de repente, você está à noite andando na rua, né? Não tem muito movimento. Bem-vindo um cara todo tatuado, cheio de piercing, não sei o quê, você vai mudar de calçado, né? Você vai se afastar. Você não sabe se já se criou um preconceito de que ele não é uma pessoa boa, né? Mas a gente nem sabe, de repente nem é. Então a gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças para que isso seja mais bem resolvido, né? Seja mais bem entendido, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Não adianta a gente propagar a ideia de que a nossa sociedade tem que ser mais justa, se a gente não faz um trabalho a respeito disso, se isso não é discutido, se isso não é comentado, e se a gente não consegue abrir uma discussão a esse respeito. Alguma dúvida com relação ao que a gente conversou aqui? Não? Ok.